Podemos já abrir, se calhar. Não, cá dentro o que é que ele traz? Esta chave serve para abrirmos. Basicamente abrimos estas e não precisamos de abrir. E o que é que temos aqui? O acesso ao cartão de memória e a entrada USB. Imaginemos que quero atualizar. Por exemplo, na garagem não tenho acesso à internet. Preciso de internet. Posso pegar no aparelho, digamos aqui um cabo USB-C, só para fazermos a atualização e assim, ok? Ele tem os apoios exatamente igual ao da BMW, que é a vantagem que temos aqui. Encaixamos primeiro aqui em baixo, ok? E fazemos aqui força. É só isto? Sim, é mesmo só isto. Neste momento ele já está seguro, ok? E podemos trancar aqui. Só pelo simples não, ok? Ok. E neste momento ele está completamente E agora, seguro. ligar? Pronto, e ele agora liga e desliga consoante a moto. Ok, ligamos a moto e funciona exatamente como o GPS da BMW, ou seja, ele liga. Quando desligamos, passado mais ou menos 10 segundos, ele dá o aviso e acaba por desligar. Aqui é só escolhermos a linguagem que queremos e ligar-se agora. Ele aqui dá-nos dois avisos, que é para não manusear enquanto estamos a conduzir. Que é uma coisa que nós não cumprimos e nunca cumprimos. E além disso, ele apesar de ser impermeável, temos sempre de ter cuidado com jatos de água, ok? Porque uma coisa é chover, outra coisa é atirarmos água com pressão. Ele aqui tem uma configuração de 4 botões, ok? Em que nós conseguimos manusear, agora não vou carregar porque ele está a atualizar, em que nós conseguimos bloquear a tela como se fosse um telemóvel, ok? Podemos voltar a carregar ou então deslizar para desbloquear a tela. Temos aqui um modo dia-noite. O que é que ele faz? Modo dia ele fica com muita luz, modo noite ele escurece automaticamente, ok? Mas carregamos aqui, ele muda isso. Depois temos aqui o interface entre menus, ok? Em vez de, por exemplo, estamos no Apple CarPlay, eu tenho que sair, fazer sair, entrar no menu que eu quero, aqui não. Eu aqui carrego, ele vai navegando nos 3 menus que já entretanto vamos ver. E depois temos aqui o ligar e desligar, ok? Forma manual. Escusamos estar com aquele problema do emparelhamento do telemóvel, intercomunicação, não sei o quê. Emparelhamos o telemóvel aqui, sim. Ou seja, usamos a parte do Apple CarPlay ou o Android Auto e ao mesmo tempo emparelhamos o intercomunicador ao telemóvel. Porque tudo o que fizer aqui já passa depois diretamente para o telemóvel, ok? Emparelhar. Agora aí faz permitir. Isto é agora uma primeira vez, que ele depois já liga automático, ou seja, não precisamos de andar a fazer nada disso. Exatamente. Aqui a grande vantagem que nós temos, além do Apple CarPlay, ele consegue dividir em duas telas, ok? Podemos estar, por exemplo, a ver o GPS e ao mesmo tempo estarmos a comandar a parte de música, ok? Contudo, se formos aqui aos quadradinhos, temos o nosso telemóvel espelhado normal, ok? Depois, o que é que podemos fazer? Se carregarmos aqui neste terceiro, ou digamos, o segundo botão da esquerda para a direita, o que é que ele já nos sai? Isto aqui, as rotações, ela vai... Eu volto a pôr. Sim, ele vai acompanhar exatamente a informação. Como é que nós conseguimos ver? Por exemplo, a autonomia, 142 km e bate certinho. Exatamente certo. Okay. Esta roda aqui da moto... Isso agora vamos configurá-la. Aqui dá-nos outras informações desde a temperatura do motor, a inclinação, ok? A moto está no descanso lateral, nunca está a zero, ou seja, daí ela medir a inclinação. Agora, como é que nós ativamos a rodinha? Ou seja, aqui no TFT, ele está em modo TFT, sim. Tem aqui o símbolo que é a setinha para cima e é ficar pressionado até ele mudar para navegação, ok? E neste momento já estamos a conseguir usar a rodinha. Eu vou usar no Apple CarPlay, ok? Que pode começar a rodar, ok? Olha ali, está ali a mudar. E aqui temos outra vantagem face ao GPS da BMW, que o GPS da BMW só usa digamos, o scroll e neste aqui nós conseguimos usar o botão do pisca para dentro, ok? Que é para não selecionar nenhum pisca. Ok, pode selecionar o que pretender. Aqui, e eu abro o ou aqui, ou então carregamos aqui na seta. Sim, mas se estiver na roda, faço exatamente, roda. Pode fazer tudo na roda. Muito bom. Mas não consigo mexer agora isto aqui. Para mexer agora aqui, não. Sair. Temos que desativar. Como é que nós desativamos? No botão para baixo, ok? Se reparar que o símbolo mudou. Aqui assim, aqui olha, TFT, navegação. E agora é só irmos tu com a roda consegues controlar isto e isto. Ok, boa. E agora, se eu der só um simples toque, já mudou para TFT e já me aparece aqui a informação da moto, ou seja, já consigo novamente controlar a moto. Ok. Boa, boa. Aqui só para salientar, para selecionar a navegação temos que ficar a pressionar, cerca de 2 segundos, sim. Para desativar é só um toque, ok? Se vamos a pressionar ela não vai funcionar. Só a comutação de um lado para o outro. Exatamente. Quando nós ligamos a moto ele faz-nos uma espécie de resumo daquele período que nós tivemos a andar, ou seja, diz a velocidade máxima, a média, a questão da altura, se andamos em montanha e o tempo de viagem. Ok, como eu tinha dito. Já foi reconhecido, ou seja, reconhece como se fosse um GPS BMW e já conseguimos a comutação. Ligou, vamos só agora analisar. Vamos passar ali para, se quisermos regular ali, exatamente. Okay. Se não podemos regular aqui touch. Exatamente, já detectou e já entrou. Perfeito. Ok? Aqui, se eu carregar aqui, ele vem aqui para o menu. Ou seja, teoricamente eu teria que vir aqui a XG e fazer exit para ele ir para o menu. Daí ser muito importante a questão daquele botão, é muito mais prático. E é bem rápido isto?
bem intuitivo. Ok, muito obrigado. E agora, em plena luz do dia, vamos experimentar, já está a ficar um sol porreiro, vamos experimentar aqui o Shiji. Eu acho que nunca vou aprender a dizer Shiji direito, o Chaigi, o Shiji Ayo. Este é o próprio para a BMW, como vocês viram, é só encostar, bloquear aqui com a chave e está feito, não tiram, a não ser que vocês cliquem na chave e queiram não levar. Não há forma de o retirar daí, também não há fios, não há nada, basta ter esta pré-ligação aqui atrás da BMW. Este acho que são mais ou menos 5 polegadas, não é uma coisa assim muito grande. Para mim, se fossem 6 polegadas talvez fosse melhor, mas se fosse 6 polegadas talvez ficasse assim um bocadinho aqui mais para a frente. Se calhar, custa-me a habituar, porque eu estava habituado a um 7 polegadas e agora passei para um 5, parece ser mais pequeno. É normal quando uma pessoa passa de uma coisa maior para uma coisa mais pequena, não é, amor? Deve ser. E uma coisa boa de ter isto da BMW é isto aqui. Com este sistema conseguimos manobrar, passar para os menus e dar indicações de novo destino ou acrescentar uma paragem, tudo através do intercomunicador e através aqui da rodinha. Vocês com esta rodinha conseguem controlar aqui o menu da BMW e conseguem controlar aqui também touch, se vocês quiserem, mas se não quiserem ir aqui com a mão, vocês conseguem fazer. Eu vou mexer aqui na rodinha e vocês vão ver que estão ali a passar para o telefone, para o Spotify, para o Google Maps, que é onde nós estamos. Conseguem sair do menu. Eu não quero sair do menu porque eu estou aqui com uma localização. Querem acrescentar ali uma paragem. Vocês viram, eu rodei ali a rodinha, foi ali para o microfone, vocês dizem agora o que vocês querem e ele procura a localização que vocês quiserem, escusam estar aqui com o dedo. Tem mais coisas para fazer aqui, dá para acrescentar mais uma paragem, dá para ver as definições, dá para sair, para comutar entre este e este, basta carregar aqui num botão, ele vai aparecer, operar o Navigator, que é a navegação, ok, vocês carregam para o lado e agora vocês já estão no ecrã de cima. Agora saí ao calendário, consigo aqui ver o que eu quero, definições, Google Maps. Conseguem também ter aqui as estatísticas da moto, aquilo que vocês encontram aqui, encontram ali, mudança, rotações, km/h, temperatura, pressão dos pneus, aparece ali e depois aparecem vários ecrãs, vários mostradores, inclinação. Pronto, vocês podem se entreter aqui que tem aqui muita coisa. Agora vamos sair daqui, Spotify. Abrimos o Spotify. E agora tenho um intercomunicador ligado ali. Eu não vou pôr música porque senão o YouTube corta-me aqui o vídeo. Mas vocês conseguem pôr aqui e até escolher aqui com a rodinha. Ou seja, escusam tirar a mão do guiador. Podem fazer aqui e carregam, por exemplo, Michael Jackson. E agora ponho aqui o que vocês quiserem. Mas como eu não quero estar a tirar a mão do guiador, faço aqui com a rodinha e vou escolhendo por aqui abaixo. É muito fixe este, muito bom. Para sair daqui deste menu, aqui com a rodinha para trás e agora vou para a app que eu quiser. Quero usar o Waze agora botãozinho para o lado direito e temos aqui o Waze para ver os radares da polícia, para poder... O que é que distingue este dos outros aparelhos que já existem no mercado, que eu até faço referência? Tendo os dois na mão, o outro é mais barato, este é mais caro, o dobro, quase o dobro. Nota que a qualidade de construção deste é melhor. A qualidade de construção deste é melhor e depois permite ter aqui mais umas coisas, como isto, por exemplo. Estes menus que temos aqui, que nos permite ter aqui outra visão da coisa. O que eu noto mais é a diferença de qualidade de material. Qualidade de material, este é mais premium que o outro. Quem quiser mais barato, escolhe o outro. Quem quiser e quem tiver dinheiro para investir numa coisa mais cuidada, mais bem trabalhada, o material, vocês sabem, que é um plástico barato e um plástico mais trabalhado, com um ar de mais caro. É à prova d'água, basicamente. Podem andar com ele à chuva, que não terão qualquer problema. Tem outra coisa também melhor, que é os nits. Nits, não é nights. Nits é a luminosidade, a qualidade do ecrã, principalmente de dia, porque de noite todos os ecrãs são bons. Não é de noite que vocês vão ver se um ecrã até do telemóvel é bom. É de dia, quando o sol está muito forte, vocês vão reparar que vocês têm que pôr o brilho do vosso telemóvel ao máximo. Com isto não é preciso, ele adapta-se automaticamente
adapta-se automaticamente à luz ambiente e permite ter uma luz mais forte até durante o dia. Já está um sol do caraças e isto continua a saber perfeitamente. Lá está, é mais caro, mas também para quem quer um produto mais sofisticado, tem aqui, eu vou deixar no link o site onde vocês podem adquirir. Eu não ganho nada com isso, não ganho qualquer tipo de comissão, mas acho que é uma mais-valia para vocês também dar-vos a conhecer depois de instalado, porque eu também sei como é que é, também vejo vídeos para saber qual dos produtos é que eu devo adquirir e acho que era bom até para o canal vocês terem mais um poder de escolha, terem várias marcas, vocês já sabem que existem várias marcas disponíveis e dentro disto é bom existir umas mais baratas, umas mais caras, melhores, piores, para vocês dentro do vosso orçamento conseguirem optar e ficarem satisfeitos. Espero que tenham gostado deste vídeo, mais uma vez, grande obrigado, muita saudinha para vocês e para a vossa família.